Eu elogio a oposição ao Bolsonaro, à esquerda, mas quando tem que criticar, fazer uma crítica construtiva, ou seja, uma crítica para ajudar, a gente tem que fazer. Ontem a CPI das fake news foi um desastre. Foi um desastre. Quem assistiu viu o Alan dos Santos, que é o dono do Terça Livre, que é um portal que espalhou várias fake news, já foi condenado a pagar indenização por fake news. Ele pintou e bordou na CPI das fake news. A esquerda não fez absolutamente nada, exceto poucas exceções, como o Rui Falcão, Humberto Costa e a relatora Lídice da Mata. Os outros deixaram Alan dos Santos pintar e bordar. Ele fez o que quis. Ele conseguiu mentir sob juramento e ele não foi preso. Os deputados e os senadores da esquerda, eles deixaram ele fazer o que queria. E a tática deles, do Alan dos Santos, foi muito boa. Ele, desde o começo, ele pontuou: eu sou jornalista, eu sou jornalista, eu sou jornalista. Por que que ele falava isso? Ele repetiu várias vezes, mais de 100 vezes. Ontem ele repetiu que é jornalista mesmo sem diploma. Por quê? Porque se ele é jornalista, ele tem direito ao sigilo de fonte. Ou seja, ele pode publicar qualquer atrocidade e quando alguém vai chamá-lo na responsabilidade, ele diz: não, eu tenho sigilo de fonte, eu não sou obrigado a dizer quem me passou essa informação. Não importa que a informação seja uma notícia falsa, entendeu? Pode ter saído da cabeça dele. Ele pode ter simplesmente inventado a notícia, como quando ele disse que o Glenn Greenwald deu entrada no hospital com overdose, quando ele disse que o Haddad apoiava a pedofilia. Saiu da cabeça de algum bolsonarista isso, mas ele disse que não, eu recebi isso de uma fonte, ou ele disse que simplesmente copiou a matéria de algum outro lugar, então não é culpa dele. E os deputados deixaram ele pintar e bordar. Gente, faltou malícia nos deputados da esquerda. O que tem na direita, tem muito que é a malícia, faltou na esquerda. Eu não vi ontem uma esquerda combatente. Eu vi o contrário, uma esquerda extremamente despreparada. Eu fiquei pensando várias horas, esse povo tem assessor para quê? Algumas perguntas eram tão mal feitas que o Alan dos Santos, bolsonarista, ele ria, ele dava risada, porque as perguntas eram extremamente mal feitas. Um assessor do parlamentar, dando um Google de 2 minutos, saberia a resposta e faria uma pergunta melhor. Eu vou dar um exemplo, perguntaram para ele diversas vezes de onde vem o dinheiro do site dele, da empresa dele, do Terça Livre. Era só ir no canal do YouTube, ver que tem um botão Seja Membro, ver que ele faz live todo dia e as pessoas doam no Superchat e ver que ele tem um link do Apoia-se, apoia.c. Todo o canal, inclusive o Plantão Brasil tem, eu não divulgo, mas também tem um Apoia-se. E vê ali no Apoia-se, diz quanto dinheiro ele recebe por mês em média e diz quantos apoiadores ele tem. E aí os deputados perguntavam, mas quem são seus apoiadores? Se eles quiserem saber, não tem como o Alan dos Santos saber. Até tem como ele saber o nome, mas não tem como ele saber os dados dos apoiadores. Eles têm que pedir para o YouTube e para o Apoia-se enviar essa lista de quem está doando para o Terça Livre, de quem está doando quanto. Era simples, 2 minutos de pesquisa que um assessor fizesse, evitaria, foram pelo menos 10, 15 perguntas sobre isso e ele dava risada. E aí ele usava a falta de conhecimento técnico dos parlamentares da esquerda, que não tem conhecimento técnico nenhum, isso ficou claríssimo ontem, para enrolar. Quando perguntavam de onde vem o dinheiro do seu site, ele falava de qual fonte. E aí ficava uma confusão e ele conseguia se esquivar de várias perguntas. O embate entre o Alan dos Santos e o Davi Miranda foi catastrófico, catastrófico. O Davi Miranda ontem teve a chance de fazer o Alan dos Santos ir preso. Ele podia ser preso ontem na CPI das fake news. Só faltava armar uma arapuca para ele. E era fácil qualquer parlamentar armar uma arapuca para ele, um pouco de investigação. Mas no caso do Davi Miranda era muito, mas muito fácil. Eu percebi que a coisa ia degringolar, que a coisa ia dar errado quando o Alan dos Santos falou em público, sob juramento, ou seja, quando ele está sob juramento, ele não pode mentir, se mentir é voz de prisão. Quando ele falou sob juramento que o PT usava o Porto de Mariel para trocar armas nucleares entre o Brasil e Cuba. Ele falou isso, ele não mostrou prova nenhuma e ele não foi preso por mentir na CPI das fake news. Então você tem um grande propagador de fake news falando uma fake news, uma coisa falsa, mentindo sob juramento na CPI das fake news. E o senhor presidente Ângelo Coronel, ontem ele não estava coronel, mas nem um pouco, ele estava mais para Ângelo do que para coronel. Ele deixou o rapaz mentir ali do lado dele e não fez absolutamente nada. Mas o embate com o Davi Miranda cobrou, vários deputados cobraram, 5 ou 6 parlamentares cobraram sobre a fake news de que ele disse, o Terça Livre disse, o site do Alan dos Santos, que o Glenn Greenwald deu entrada no hospital com overdose. O Davi Miranda podia simplesmente mandar um assessor no hospital
pegar um documento do hospital, uma certidão dizendo, ó, o Glenn Greenwald nunca deu entrada aqui com overdose. O Glenn Greenwald, eu não sei se ele usa drogas ou não, eu imagino que não. Ele diz que não, então eu imagino, acredito nele. Ele podia simplesmente fazer um exame, você pega um fios do seu cabelo e esse exame comprova se você usou cocaína ou qualquer droga, você pode fazer droga específica, nos últimos 18 meses. Polícias do mundo inteiro usam esse exame. E é rápido o exame, não demora mais do que uma semana. Sabendo que o Alan dos Santos ia lá, ele podia fazer o exame e pegar 2 laudos comprovando, um do hospital e um do lugar do exame, dizendo, ó, o Glenn Greenwald não usou cocaína nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, 18 meses, depende do exame que ele fizesse. Então não tinha como ele ter dado entrada com overdose nesse hospital. E o hospital também disse que ele não deu entrada. Ia lá fazer a pergunta, o Alan dos Santos afirmou categoricamente, de novo, ele repetiu a fake news dele. Ele diz, não, mas ele entrou. E ele inverteu com o Davi Miranda, que deixou ele inverter a situação. E ele disse, mas você tem prova de que o seu marido não entrou no hospital? E aí o Davi Miranda falava, não, mas a gente vai se ver na justiça. E aí, então ele reafirmou o Alan dos Santos, ele falou, mas eu reafirmo e a gente se vê na justiça então. Se ele reafirma e o Davi Miranda mostra uma certidão provando que o Glenn Greenwald não deu entrada, ele podia ir lá, caminhar até o presidente da sessão e falar, ó, eu exijo o pedido de prisão dele porque ele acabou de mentir, de proferir uma fake news na CPI das fake news sob juramento. E aí não interessa se sigilo da fonte ou não. Quem está falando isso, afirmando isso, era ele na CPI das fake news sob juramento. O que o site dele falou antes não interessava, interessa o que ele falar na hora. Fez? Não fez. Nenhum parlamentar de esquerda fez uma mínima pesquisa, eram sempre as mesmas perguntas, sempre repetidas. Quando uma pergunta era um pouquinho mais cabeluda, por exemplo, você tem ligação com a milícia virtual dos bolsonaristas? Ele falava, eu prefiro não responder, eu vou usar o meu direito constitucional do silêncio. Ele pode ficar em silêncio, o que ele não pode é mentir. E para ele mentir, se faz uma arapuca. O governo Fernando Henrique Cardoso, quando tinha CPI, eles faziam uma arapuca direto. Muita gente, eu dei um Google, eu coloquei de 94 a 2002, preso na CPI. Foram umas 30 pessoas presas em CPIs no governo Fernando Henrique Cardoso. Eles iam lá, investigavam tudo, faziam a pergunta certa para a pessoa, sabendo que a pessoa ia mentir, porque a pessoa não sabe que o parlamentar fez uma investigação prévia. A pessoa não sabe que é uma arapuca. A pessoa ia lá, mentia, e eles mostravam a prova e falavam, você está preso. E acabou. Mas não, fizeram. A esquerda não faz. A esquerda ontem não foi combatente. Que fique aqui para os parlamentares que assistirem esse vídeo, para quem assistir, compartilhe com os parlamentares essa crítica construtiva. Ou a esquerda começa a ser combativa, ou a esquerda começa a ser combativa, ou se ficar nesse derrotismo, se ficar tratando a direita a pão de ló, vai levar fumo toda vez. Ontem o Alan dos Santos jantou a maioria dos parlamentares de esquerda. E é triste falar isso, porque ele é um jornalista despreparado, que estava extremamente nervoso e ele conseguiu. No fim da sessão ele estava extremamente confortável, foi muito mais fácil do que ele esperava. Ele deve estar rindo, ele fez marketing do site dele ali, para todo mundo. Ele falou, gente, por favor, doe mais, doe mais. Quando Alexandre Frota falou para ele contas de Twitter de direita que espalham fake news, ele falava, esse eu não conheço, me fala qual é o arroba, qual é o nome da conta, para eu seguir aqui. Ele debochava dos parlamentares da oposição. No caso, o Frota não é de esquerda, mas o da esquerda também. Ele debochou várias e várias vezes, e quando a pergunta era um pouquinho mais cabeluda, ele não tinha como sair, ele usava algum termo técnico que os parlamentares da esquerda, com 5 minutos de um assessor explicando, eles saberiam como responder a isso, mas não fizeram. Gente, numa CPI, para quem não sabe, você só faz a pergunta já imaginando qual é a resposta. Faz uma pesquisa prévia, manda um assessor. Cada deputado, muita gente não sabe, tem mais de 100 mil reais por mês para gastar com assessor. Manda um assessor fazer uma pesquisa prévia e cada pergunta você já escreve embaixo qual é a resposta que é a verdade. De onde vem a sua fonte de financiamento? Você já sabe qual é, para que caso ele minta, você já tem aqui a prova. E caso ele não minta, você pergunta mais detalhes, porque ele não detalhou em nenhum momento de onde vem o dinheiro do Terça Livre. Não detalhou. Por quê? Porque eles não sabiam, uma coisa técnica simples. Ele não detalhou várias coisas sobre como funciona a empresa dele. Por quê? Porque não fizeram uma pesquisa simples. Era sempre as mesmas perguntas. Fulano trabalha para você? Fulano trabalha para o governo? E falava, fulana trabalha para o Terça Livre e é assessora de um deputado do PSL, mas ela trabalha para a gente só em fim de semana, viu? E só quando ela não está em expediente. Era só ir lá ver o que ela escreve no site e ver se
publicar alguma coisa durante o horário de expediente. Olha, vocês são financiados pelo governo federal, receberam algum dinheiro do governo federal? Era só ir no site dele, nas redes dele, mandar alguém assistir o vídeo em velocidade rápida e ver se tem alguma propaganda do governo federal ou se já teve. É muito fácil fazer isso. E aí mostram, mas já teve aqui. Aí pediam, você vai disponibilizar os seus sigilos? Ele falava, não, só se você me mostrar a prova de algum crime. É claro que ele não vai disponibilizar o sigilo fiscal e bancário dele. Era para mostrar a prova de alguma coisa, mostrar algum indício de alguma coisa e falar, eu estou fazendo um requerimento e a gente vai votar e a gente vai quebrar o seu sigilo. Eu não estou pedindo, a gente está dizendo que a gente vai quebrar o seu sigilo. Mas não. Ele chegou a falar coisas do tipo que ele jamais recebeu dinheiro do PSL, aí o PSL o contratou por uma palestra. Ele chegou a acusar, ele falou, eu tenho que aprender com o Lula a receber nas palestras. Ele atacava o PT sempre que ele podia, ele ficava impune por isso. E aí, perguntaram, mas o PSL pagou para você pela palestra? Ele, não, me pagaram só o transporte e aí ele foi interrompido e ele não disse o que mais que o PSL pagou para ele. Mas em vários desses momentos, em nenhum momento ele foi pressionado, ele pintou e bordou. Agora, daqui a algumas semanas vai o Felipe Martins, que é assessor do Bolsonaro. O Felipe Martins não é jornalista, o Felipe Martins, ele fala em público com uma desenvoltura 100 vezes melhor que o Alan dos Santos. Ele é muito, mas muito mais preparado que o Alan dos Santos. Ele é apontado como um dos chefes da milícia bolsonarista. Eu não posso falar que ele é, mas ele é apontado como um dos chefes da milícia virtual bolsonarista. Se o Alan dos Santos fez o que fez ontem e os deputados e senadores de esquerda e da oposição em geral não se prepararem, eles vão ser jantados com farofa pelo Felipe Martins. Então, preparem-se. Manda um assessor ficar horas estudando sobre tudo, sobre as perguntas, para não passar a vergonha que foi ontem. Ontem foi uma vergonha. A CPI das fake news vai sim derrubar o Bolsonaro porque é o plano do Rodrigo Maia, se ele não mudar de ideia no meio do caminho. Mas, se depender dessa esquerda, a gente tá meio ferrado. Porque são poucos ali. Eles podem fazer muito nas votações, mas na CPI, no debate, no cara a cara, péssimo. Péssimo. No Twitter estava todo mundo ontem de esquerda lamentando e falando, a gente está ferrado. Então, fica a crítica construtiva. Estudem mais para fazer as perguntas. Mandem um assessor estudar. Eu não sei. Aprendam como debater, como falar frente a frente e como empurrar a pessoa na parede. A esquerda é muito boa quando é pressionada contra a parede, mas não é boa para pressionar contra a parede. A direita é muito boa nos dois. No bate e volta, a direita está humilhando a esquerda e a gente tem que mudar esse panorama, porque senão a gente não chega a lugar nenhum, porque eles perdem completamente o respeito pela esquerda. Fica essa crítica. Se você concorda ou discorda, se você assistiu. Se você não assistiu, não tem o que comentar. Vai lá e assiste, e aí você vai ter a mesma impressão que eu tive. Vai lá e assiste do começo ao fim, ou assiste trechos, você vai ter a mesma impressão que eu tive, porque isso foi unânime no Twitter. Eu fiz uma enquete na comunidade aqui do canal. 50% das pessoas dizem que os parlamentares foram bem, mas todos os comentários, todos, sem exceção, que é de quem assistiu comentou. Quem não assistiu simplesmente votou para apoiar a esquerda. Eu tenho certeza que são pessoas que votaram para apoiar. Não, vamos apoiar, dizer que eles foram bem, eu não vou criticar, que eu nem assisti. Não, quem assistiu comentou ali e disse, foi fraquíssimo. E realmente foi muito, mas muito fraco. Vamos torcer para que melhore, porque precisaremos, porque agora os bolsominions com mais desenvoltura vão depor. E aí precisamos da esquerda afiada como uma faca, e não essa esquerda que mais parecia uma faquinha de plástico, não cortava nem nada. É isso, gente. Falou.